Fala pessoal, tranquilo? Beleza, né? A gente então vai trabalhar hoje, né? Dentro dessa nossa preparação para o concurso da MC, todas as resoluções do concurso, estamos trabalhando aqui, e a resolução de hoje que a gente vai versar é a resolução 940, resolução que versa sobre capacete, viseira e tudo que diz respeito aí à regulamentação do artigo 244, na verdade, artigos 54 e 55, lá, capítulo de norma de circulação e conduta, e também artigos 244, principalmente, né? Mas também a gente vai ver que tem implicação no artigo 169 e também tem implicação no artigo 230, inciso 10. Tranquilo? Beleza, então. Então eu vou trabalhar com vocês aqui a íntegra da resolução 940, tudo que lá está contido e que merece a nossa atenção para provas. A gente vai trabalhar aqui primeiramente a parte teórica, tá certo? E depois a gente vai vir com resoluções de questões para cada uma dessas resoluções, tá bom? Resolução de questão para as resoluções do CONTRAN. Tranquilo? Também vou estar disponibilizando o PDF aí das resoluções já consolidadas. Cuidado, tem resolução que está lá no site da Senatran e que não está consolidada. Tem outra resolução que já entrou em vigor, alterando a resolução do edital. Beleza? Bom, então a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é a aplicação da norma. Então, a resolução 940, ela tem como objetivo alcançar quais veículos, para quais veículos são aplicadas as normas previstas nessa resolução. Então a gente vai trabalhar aqui com os ciclomotores, certo? Vamos trabalhar aqui com as motonetas, motocicletas. A gente sabe que a diferença é a forma de conduzir. A gente tem ainda os triciclos motorizados e também os quadriciclos motorizados. Triciclos motorizados e quadriciclos motorizados. Então, para esses veículos é que vai ter a incidência das regras previstas na resolução 940, tá bom? Ao passo que a aplicação se dá para esses veículos, a gente pode também dizer que não se aplica a resolução 940, ela não se aplica para quem? Para os triciclos e para os quadriciclos, tá? De cabine fechada, tá? Cabine fechada. Triciclo e quadriciclo de cabine fechada não tem a incidência do 940. Triciclo e quadriciclo de cabine fechada não tem necessidade de utilização do capacete. A obrigatoriedade vai ser de cinto de segurança, tá certo? Então é preciso que a gente tenha em mente essa aplicação da resolução, para quem ela se aplica. Não adianta eu saber todas as regras e não saber para quem a norma está sendo aplicada, não é isso? Então é importante a gente ter em mente isso. O universo que a gente vai trabalhar é esse universo aqui: ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclos motorizados e quadriciclos motorizados. Vale lembrar que, definição de ciclomotores, a gente vai trabalhar muito de forma bem específica lá na resolução 996, onde a gente vai ter uma distinção de ciclomotores, bicicletas elétricas e os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, tá? Então o pano de fundo inicial é esse aqui que deve ser considerado, tá bom? Muito bem. O que é que tem mais para a gente trabalhar na resolução 940? Bom, a resolução 940 versa sobre capacete, né? E esse capacete, ele é um capacete que ele precisa ser certificado. Então, capacete, para ser aceito como equipamento de uso obrigatório pelo motociclista, vale lembrar que o capacete ele não é o equipamento obrigatório da moto, tá? Ou de nenhum desses veículos que a gente acabou de listar. Eles são equipamentos de uso obrigatório do motociclista,
tá certo? Equipamento de segurança, na verdade é o único equipamento de segurança que é obrigatório, tá? Então, o capacete tem que ser certificado. E que certificação é essa? Essa certificação é uma certificação validada pelo Inmetro, e o Inmetro, então, instituiu a NBR 7471, é a norma, então, que traz essa certificação, tá? Olha só, não são capacetes certificados. Quais capacetes não são certificados? Então, a gente já pode dizer que o capacete do tipo coquinho, ele não é um capacete certificado. O capacete tipo coquinho é aquele capacete que parece uma quenga de coco, só uma cumbucazinha aqui em cima da cabeça. Ele não é certificado, tá? Capacete do tipo ciclístico. Capacete ciclístico também não é um capacete certificado. E o capacete lá da segurança do trabalho, tá bom? Capacete lá da segurança do trabalho, que a gente conhece, né, como EPI. Então, esse capacete aqui, ele também não é considerado capacete certificado. Então, qualquer um desses capacetes aqui, se o condutor do veículo de 2 ou 3 rodas, né, ou até do próprio quadriciclo, né, a gente tem que a utilização desses capacetes são considerados sem capacete, tá? É considerado sem capacete, passível aí de autuação tanto no artigo 244, tá? Inciso 1 ou 2, né? 1 ou 2, conforme seja condutor ou passageiro. Então, quem usa um capacete não certificado, ele é tratado pela fiscalização como se não tivesse capacete. Uma vez que o capacete não é certificado, então eu não posso dizer que ele é um capacete de segurança. Então, o coquinho é como se ele estivesse usando um boné. O ciclístico e o capacete EPI também, eles são considerados ali como sem capacete. Eles não são tomados como capacetes, então são tratados como conduzir veículos sem capacete, seja condutor, seja passageiro, né? Vale lembrar que a não utilização do capacete, ela incorre, né, a infração que eu acabei de mencionar, a lei, artigo 244, incisos 1 ou 2, conforme seja para o condutor, conforme seja para o passageiro. E se tiver todos dois sem capacete? Então, se todos dois estiverem sem capacete, são 2 autuações, tá bom? Então, diferentemente lá do cinto, onde só pode ser feito um único auto, no caso da moto, se tiver condutor e passageiro sem capacete, serão 2 autuações. São atos independentes, não temos o problema da mesma raiz, são raízes distintas, então posso lavrar 2 autos de infração na mesma ocasião. Não tem problema nenhum. Tá certo? Trata-se aqui de uma infração de natureza gravíssima, né? A não utilização do capacete ou a utilização de um capacete não certificado. É uma infração gravíssima, passível de multa, suspensão do direito de dirigir, não é isso? E aí eu tenho aí a retenção do veículo, bom? Retenção do veículo. Então, recolhimento não cabe mais, conforme o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, não haverá mais recolhimento de documento de habilitação, a não ser naquela situação de falsificação, inautenticidade, ou então condutor que esteja com o direito de dirigir suspenso e apresente o documento físico. Perfeito? Muito bem, então a gente precisa colocar isso. Tem uma outra observação ainda sobre a certificação que a gente precisa falar, tá? É a seguinte. No caso dos capacetes, tá? Capacete que seja adquirido, né? Capacete que seja adquirido por pessoa física e essa aquisição, né, ela aconteça no exterior, fora do Brasil, tá bom? Caso esse capacete tenha uma numeração maior que 64, bom,
nesse caso aqui, esse capacete ele é dispensado de certificação. Ele é dispensado de certificação. Então, ficar atento em relação a essa regra, tá? Capacete adquirido por pessoa física no exterior, se possui numeração superior a 64. Então, quer dizer que a numeração até 64, ela vai ter que ostentar, porque essa certificação, como é que ela é exteriorizada? Então, a certificação, ela é exteriorizada por meio de um selo do Inmetro, tá? Então, a certificação, ela vem ostentada por meio de um selo, e nesse selo, ele pode estar tanto no casco do capacete, na parte externa, como ele pode ser fixado junto à jugular, ali o sistema de engate. Bom, então a certificação ela se expressa por meio do selo. O capacete tem que ter selo do Inmetro, e nesse selo do Inmetro é mencionada lá a NBR 7471, né? NBR 7471. Então, ficar atento quanto a isso. Daqui a gente já pode trazer a necessidade, né, que é considerado obrigatório. A gente vai listar todas as infrações ao final, mas aqui é justamente o fato de considerar nesse momento aqui, para efeito de fiscalização, o capacete ele vai ser considerado como um equipamento obrigatório, na medida em que a ausência do selo constitui equipamento obrigatório em desacordo, tá bom? Na essência, de uso obrigatório, mas em relação ao selo, ele vai ser considerado capacete equipamento obrigatório em desacordo, tá? Muito bem, então ficar atento em relação a isso. Essa regrinha que constitui uma exceção daria uma boa questão de prova, tá? Muito bem. A gente vai verificar agora quais são os tipos de capacete previstos na resolução 940. Então, eu tenho o primeiro tipo de capacete, que é o capacete integral, que é aquele capacete fechado com queixeira, tá? Eu tenho um segundo tipo de capacete, que ele é o capacete aberto, que a gente também conhece como jet. Esse daqui não tem queixeira, tá? Ele é permitido, tá? Existe um mito em relação ao capacete jet aberto, de que não se pode andar em rodovia, mas isso é um mito. O capacete aberto, ele é regulamentado, claro, tem que ter o selo do Inmetro, e ele tem que estar devidamente encaixado na cabeça, cinta jugular fixada, sem folga, tá bom? Então tem essa possibilidade. A gente tem ainda o capacete do tipo misto, é aquele capacete que a queixeira ela pode ser retirada. Eu tiro completamente o que era um capacete fechado, agora ficou um capacete aberto, tá? A gente ainda tem o capacete do tipo modular, é aquele que a queixeira levanta. A queixeira sempre tem que estar travada na posição junto ao maxilar, né? E viseira também tem que estar baixada. E a novidade da resolução é o chamado capacete escamoteável, o capacete escamoteável. Esse modelo de capacete, ele não é tão comum, porque o valor dele ainda custa muito no mercado. Esse que eu posso dizer aqui para vocês que é o capacete que os motociclistas da PRF utilizam. Ele é uma espécie de modular, sendo que ele trava lá na nuca. Então eu posso levantar esse capacete, a queixeira levanta e eu consigo jogar ela lá para trás e travar ela na nuca. Então o escamoteável tem duas opções de trava. Ele tanto pode travar na frente, como ele também pode travar lá na nuca, na parte de trás. O modular, ele só trava na frente. Então, esses capacetes que têm queixeiras rebatíveis, a queixeira, ela tem que sempre estar, ela sempre tem que estar baixada e
travado. Capacete modular só tem uma opção de trava, que é aqui na frente. O capacete escamoteável ele tem duas opções de trava. Posso travar aqui na frente, posso levantar e travar lá na nuca. Nunca posso andar com essa queixeira levantada. Entretanto, se você estiver parado junto ao semáforo, na verdade, tecnicamente, junto ao semáforo, a gente teria ali aquela situação que nós chamamos de interrupção de marcha, né? Ele não está efetivamente parado ali, fazendo um embarque ou desembarque, mas ele está em interrupção de marcha junto ao semáforo, tá certo? Então, tem essa possibilidade. Se tiver parado junto ao semáforo, a gente então tem... Beleza. Então, parado junto ao semáforo, essa queixeira, ela pode ser totalmente levantada. Totalmente levantada, tá certo? Se estiver parado junto ao semáforo. Tanto a queixeira como a viseira, tá? A viseira, ela também pode ser levantada se estiver parado lá junto ao semáforo. Agora, antes de voltar ao movimento, tem que baixar tudo, tá certo? Então, é importante ter essa interpretação. Então, eu vou até colocar aqui em movimento. Em movimento, essa queixeira tem que estar abaixada. Tem que estar abaixada, né? E travada. Queixeira não travada constitui infração e vai se amoldar lá o tipo do artigo 169, tá certo? Ela em movimento tem que estar abaixada e travada. Parado junto ao semáforo, posso levantar. Antes de voltar ao movimento, baixa de novo. Tranquilo? Simples assim. E a escamoteável tem a opção de travar lá na nuca, mas eu posso travar, no caso do escamoteável, a queixeira lá na nuca, mas a viseira ela tem que estar dando proteção aos olhos, né? O capacete modular, a queixeira, ela limita a viseira, né? Então, eu não consigo deixar a queixeira levantada e baixar a viseira. Se eu levanto a queixeira no modular, automaticamente eu também levanto a viseira, tá? Então, ficar atento em relação a essas regras. Beleza? Então, esses são os tipos de capacete. Ainda sobre o capacete, a gente precisa dizer aqui o seguinte, ó. Capacete, ele precisa estar encaixado. Encaixado na cabeça, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que utiliza o que eu costumo chamar capacete na testa. Tem gente que usa capacete como se fosse boné. Usa ele aqui na testa. O capacete na testa, tá? O capacete na testa, ele se equipara ao condutor sem capacete. Se equipara ao condutor sem capacete, tá? Capacete não encaixado. Então, capacete não encaixado, ele é a mesma coisa que sem capacete, tá? Não encaixado. Muito bem. Que é diferente do capacete que está encaixado na cabeça e só a jugular que não está afivelado. Aí já é outra situação que a gente precisa ver, tá bom? Já é outra situação diferente, tá? Beleza. Então, isso aqui é importante a gente lembrar. Então, eu tenho capacetes não certificados, que são considerados sem capacete, e tem o capacete certificado, mas que não está encaixado na cabeça. Também vai ser considerado sem capacete. Também vai ser considerado sem capacete. Importante a gente saber disso, tá? Muito bem. Olha só. Todas essas regras, tá bom? Sobre o capacete, elas são aplicáveis, tá? Todas essas regras, elas são aplicáveis para condutor e para passageiro, tá? Ambos são obrigados a utilizarem o capacete da forma correta, tanto condutor quanto passageiro, tá? Bom,
Sobre viseira. Sobre a viseira, o que é que a gente precisa lembrar, né? Bom, a viseira, ela tem uma função. E qual é a função da viseira? Proteção total aos olhos. A função da viseira é essa, proteção total aos olhos. E essa viseira, ela pode se apresentar de 4 tipos, tá? Então, eu tenho a viseira no padrão cristal, eu tenho a viseira no padrão fumê, existe a viseira no padrão fumê light, existe a viseira no padrão metalizada, tá? Essa cristal é a que a gente conhece como transparente. Esse tipo de viseira transparente, ela é obrigatória quando? À noite. Obrigatória à noite, tá? Então, viseira no padrão cristal, somente ela pode ser utilizada. Eu vou colocar até aqui, com exclusividade. Exclusividade. Nenhuma outra viseira pode ser utilizada durante a noite. Nenhuma outra, tá? Somente a cristal, a transparente. A gente já tem no mercado hoje capacetes com 2 viseiras, né? Cuidado. Geralmente os modulares, eles têm uma viseira e um óculos de sol. Aquele óculos interno, ele não é viseira. Ele é um óculos de proteção contra a luminosidade, tá? Agora, tem modelos já no mercado que possuem efetivamente 2 viseiras, uma fumê e uma cristal transparente. Ficar atento em relação a isso, tá? Bom, essas 3, então, pela lógica, essas 3 só podem ser utilizadas durante o dia. Só podem ser utilizadas durante o dia, tá? Fumê, fumê light, metalizada. Essa metalizada é a que a gente conhece no mercado como espelhada, tá? Muita gente pergunta, pode utilizar a viseira espelhada? Pode. O que não pode ser espelhado, pessoal, é o fumê lá do carro. O fumê não pode, a película, ela não pode ser espelhada lá no carro. Aqui na moto ela pode. Agora, uma coisa que lá pode e aqui não pode. Esse espelhamento ou essas fumês, qualquer uma dessas 3, elas não podem ter a posição de película, tá? A viseira, seja ela fumê, seja fumê light, seja fumê metalizada, fumê light ou metalizada, elas têm que ser da própria essência da viseira. Não pode ser uma película aplicada sobre. Se for identificada que tem película aplicada, eu vou estar aí com a viseira em desacordo. Como também é considerado viseira em desacordo usar uma fumê durante a noite, tá? Então, precisa ficar atento em relação a isso. Então, se a viseira tem que estar dando proteção total aos olhos, essa viseira ela tem que estar baixada, né? Então, a posição dessa viseira durante o deslocamento, tá? A posição da viseira, ela tem que estar abaixada, tá? Tem que estar abaixada. Isso em movimento. Por quê? Porque se tiver parado lá no semáforo, igualmente a queixeira, eu posso levantar lá no semáforo. E aqui tem uma exceção. Qual é a exceção? Existe uma exceção. A regra diz que ela tem que estar abaixada. Mas em movimento, eu posso manter uma pequena abertura. Tá? Uma pequena abertura. Qual é a função dessa pequena abertura? Garantir a circulação do ar. A gente tem regiões muito quentes, então
medida que se faz necessária. Agora tem que ter muito cuidado porque a legislação ela fala pequena, tá? E a gente sabe que a função da viseira é dar proteção total aos olhos. E essa proteção total aos olhos, ela vai considerar um plano horizontal paralelo ao solo. E aí eu posso manter uma pequena abertura para poder fazer com que entre ar dentro ali do habitáculo do capacete. Mas eu não posso levantar de tal modo que num plano horizontal paralelo ao solo, os meus olhos fiquem desprotegidos frontalmente, tá? Então, frontalmente, essa viseira tem que estar baixada, então eu considero aqui até a altura da boca, né? Então, você abre a viseira um pouquinho aqui, esse espaçamento aqui da boca, é o suficiente para fazer entrar ar e é suficiente para você obedecer o que a resolução determina, que num plano paralelo ao solo, a viseira esteja posicionada de forma que dê proteção total frontal aos olhos, tá? O pessoal tem se equivocado muito e gerado muita polêmica em relação a isso, as autuações relacionadas à viseira, mas o pessoal às vezes precisa entender essa regra, tá bom? Então eu posso andar com ela aberta, não tem problema. Eu tô falando aqui, pessoal, em movimento, ó. Em movimento, eu posso ter uma pequena abertura, tá? Em movimento. Agora, se eu levanto de modo que, de forma frontal, os olhos estão descobertos, aí eu vou estar passivo aí a uma autuação, conforme o artigo 244, inciso 10, e viseira levantada, tá? Ficar atento em relação a isso. Agora, se você estiver parado lá no semáforo, tá? Se você estiver parado lá no semáforo, do mesmo jeito que a queixeira, parado lá no semáforo, a viseira ela pode ser totalmente levantada. Totalmente levantada. Isso estou considerando parado no semáforo. Antes de sair, eu tenho que baixar a viseira, tá? Antes de sair. Se você sai, só depois que sai você baixa a viseira, você está passivo aí de ser autuado. Tranquilo? Bom, então ficar atento em relação a isso, tá? Então, queixeira e viseira no semáforo pode ser levantado, mas em movimento tem que estar baixado. E para viseira há uma exceção, permitindo aí uma pequena abertura. A queixeira baixada e travada, viseira em movimento, é possível uma pequena abertura para favorecer a circulação do ar ali dentro do ambiente, tá bom? Então, essas informações elas são pertinentes e a gente precisa só lembrar também que a viseira ela pode ser substituída pelo chamado óculos de proteção, tá? O pessoal que usa óculos, né, que tem a CNH com observação letra A, é o pessoal que é obrigado a dirigir utilizando lentes corretivas. Então, a viseira ela tem que ser utilizada para esses condutores, a viseira tem que ser utilizada em conjunto com o óculos corretivo, tá? Óculos corretivo. Tá bom? O óculos corretivo, ele não é o óculos de proteção, tá certo? O óculos de proteção é um óculos que ele veda completamente aqui no rosto, ele tem um elástico que ele vai por fora do casco do capacete. Esse é o óculos de proteção. Então, dependendo do modelo do capacete, ele vai ter uma viseira ou ele vai ter um óculos de proteção. E em ambos, seja viseira, seja óculos de proteção, tem que ser utilizado conjuntamente com óculos corretivo ou com óculos de sol, né? Ou então com óculos de sol, tá bom? Então, ficar atento em relação a isso. Viseira, ela tem a sua construção, tá? O material utilizado para a construção da viseira é o chamado plástico de engenharia. Plástico de engenharia, tá?
plástico de engenharia é um plástico resistente a impactos, que muitas das vezes o óculos interno de muitos capacetes modulares não é construído com esse tipo de material. Uma outra informação, o pessoal que utiliza viseira fumê, a viseira fumê, ela tem que trazer um texto em alto relevo, né, gravado na estrutura do material, utiliza com a seguinte mensagem: uso exclusivo diurno, tá? Uso exclusivo diurno. Essa mensagem ela tem que constar nas viseiras diferentes das cristais, né? Fumê, fumê light ou metalizado tem que trazer essa informação. Perfeito? Então, isso é importante a gente lembrar. Então, aqui a gente fez aqui um resumão, né? E aí a gente vai, na sequência, trazer todas as infrações correlatas que podem ser aplicadas dentro de toda essa previsão trazida pela resolução 940. Beleza, galera? Então, na sequência, a gente vai trabalhar as infrações aplicáveis.